profeta escolhido para restaurar a verdadeira igreja de Jesus Cristo na Terra, Joseph Smith, nasceu no estado de Vermont, nos Estados Unidos da América, e viveu de 1805 a 1844. Em 1820, Deus o Pai e Jesus Cristo apareceram a Joseph e ele ficou sabendo que nenhuma das igrejas da Terra era verdadeira. Posteriormente, foi visitado pelo anjo Moroni, que revelou o lugar onde estavam escondidas as placas de ouro que continham um registro de povos antigos do continente americano. Joseph Smith traduziu as placas de ouro e, em 1830, publicou-as com o título de Livro de Mórmon. Em 1829, ele recebeu a autoridade do sacerdócio das mãos de João Batista e de Pedro, Tiago e João. De acordo com as orientações de Deus, em 6 de abril de 1830, Joseph e vários outros organizaram a Igreja de Jesus Cristo Restaurada. Sob a liderança de Joseph, a igreja cresceu no Canadá, Inglaterra e no leste dos Estados Unidos, especialmente em Ohio e Missouri e Illinois. Uma forte perseguição acompanhava Joseph e os santos onde quer que estabelecessem. Em 27 de junho de 1844, Joseph e seu irmão Hiram foram assassinados em Carthage, Illinois, nos Estados Unidos da América. José, o filho de Jacó, profetizou a respeito de Joseph Smith, conhecendo as calamidades que adquiriam o Senhor. Chamou seu servo Joseph Smith. Joseph Smith foi ordenado apóstolo de Jesus Cristo e o primeiro elder desta igreja. Joseph foi ordenado apóstolo por Pedro, Tiago e João. Joseph e Sidney Rigdon testificaram que viram o unigênito do Pai. Com Oliver Cowdery, Joseph Smith viu o Senhor em visão. O Senhor chamou Joseph para ser elder, presidente, tradutor, revelador, vidente e profeta. Joseph Smith, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem. Escrituras traduzidas à luz pelo profeta Joseph Smith. Joseph traduziu parte das placas de ouro que lhe foram entregues pelo anjo Moroni, e essa tradução foi publicada em 1830 com o título de Livro de Mórmon. Também recebeu muitas revelações do Senhor, estabelecendo as doutrinas básicas e a organização da igreja. Muitas dessas revelações foram compiladas, aquilo que é agora conhecido como doutrina e convênios. Também foi responsável pelo surgimento da pérola de grande valor, contendo tradução inspirada de alguns dos escritos de Moisés, Abraão e Mateus, trechos de sua história pessoal e testemunho, e 3 declarações da doutrina e das crenças defendidas pela igreja. Pai do profeta Joseph Smith, nasceu em 12 de julho de 1771. Ele casou-se com Lucy Mark e tiveram 9 filhos. Joseph tornou-se um crente fiel na restauração dos últimos dias, tendo sido também o primeiro patriarca da igreja. Ele nasceu em 14 de setembro de 1840. Deus revelou instruções para ele por intermédio de seu filho Joseph, que meu servo idoso continue com sua família. Meu servo idoso Joseph Smith Sr. se assenta à direita de Abraão. Joseph Smith Jr. viu seu pai em uma visão do reino celestial. Um anjo ordenou a Joseph Smith Jr. que contasse a seu pai a visão que havia tido.
O apelido Mórmon foi criado por pessoas que não pertenciam à igreja para referirem-se aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome provém de um sagrado livro de escrituras compilado pelo antigo profeta Mórmon, titulado Livro de Mórmon. O nome dado pelo Senhor, pelo qual os membros da igreja devem ser conhecidos, é santo. O nome correto da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O livro de Mórmon, profeta nefita, general militar e mantenedor de registros, Mórmon viveu aproximadamente entre 311 e 385 depois de Cristo. Ele foi um líder militar durante a maior parte de sua vida, desde os 15 anos de idade. Amarão instruiu Mórmon a preparar-se a fim de cuidar dos registros e da gravação dos mesmos. Após registrar a história de sua própria época, Mórmon resumiu as placas maiores de Nefe nas placas de Mórmon. Mais tarde, ele transferiu esse registro sagrado a seu filho Moroni. Essas placas faziam parte dos registros dos quais Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon. A Palavras de Mórmon, um pequeno livro do livro de Mórmon. Entre as últimas palavras de Amaleque, o livro de e as primeiras do livro de Mosias, Mórmon, que resumiu todos os registros, fez essa pequena inserção. Análise do livro de Mórmon no começo do livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um livro separado dentro do volume das Escrituras, conhecido como Livro de Mórmon. Os capítulos 1 e 2 falam de Amarão, um profeta nefita, dizendo a Mórmon quando e onde obteria as placas. Fala também do início de grandes guerras e dos 3 nefitas que foram retirados por causa da iniquidade do povo. Os capítulos 3 e 4 contam que Mórmon proclamou arrependimento ao povo, mas este havia endurecido o coração e jamais fora tão grande a iniquidade em Ismael. Os capítulos 5 e 6 registram as batalhas finais entre nefitas e lamanitas. Mórmon foi morto junto com a maior parte da nação nefita. O capítulo 7, Mórmon, antes de morrer, chamou seu povo daquela época e do futuro ao arrependimento. Os capítulos 8 e 9 contam que no final restou com vida somente Moroni, filho de Mórmon. Este registrou as derradeiras cenas de morte carnificina, inclusive a destruição do povo nefita. Escreveu uma mensagem às gerações futuras e aos futuros leitores deste registro. O livro 1 de Nefe, os capítulos 1 e 18, 8, tratam principalmente da partida do profeta Lei e de sua família de Jerusalém. Eles viajaram por desertos áridos até chegar ao mar. Em 1 Nefe é registrada a viagem deles à Terra Prometida, conforme guiado pelo Senhor, apesar da rebelião de Lamã e Lemuel. Os capítulos 19 a 22 fala-se do objetivo de Nefe ao manter registros, o de persuadir todos a se recordarem do Senhor, seu Redentor. Ele citou Isaías, interpretou as mensagens de Isaías com a esperança de que todos viessem a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Livro de 2 Nefe, os capítulos 1 a 4, contém alguns dos últimos ensinamentos e profecias transmitidos por Lei antes de morrer, inclusive as bênçãos a seus filhos e aos descendentes deles. O capítulo 5 explica por que os nefitas se separaram dos lamanitas. Os nefitas construíram um templo, ensinaram a lei de Moisés, fizeram registros. O capítulo 6 a 10 trazem as palavras de Jacó, irmão mais jovem de Nefi. Ele fez um retrospecto da história de Judá e algumas profecias sobre o Messias, algumas das quais foram extraídas dos escritos do profeta Isaías. Nos capítulos de 1 a 33, Nefe registrou o seu testemunho de Cristo, o testemunho de Jacó.
profecia sobre os últimos dias e diversos capítulos do livro de Isaías do Velho Testamento. Nefitas. Um grupo de pessoas no livro de Mórmon, muitas das quais eram descendentes do profeta Nefe, filho de Lei. Separaram-se dos lamanitas e, de modo geral, eram mais justos que estes. Entretanto, com o tempo, foram destruídos pelos lamanitas por causa da iniquidade. Os nefitas separaram-se dos lamanitas. Os que não eram lamanitas eram nefitas. Os nefitas eram movidos por uma causa melhor. Os nefitas nunca tinham sido mais felizes do que nos dias de Moroni. Os nefitas foram poupados em virtude das orações dos justos. Os nefitas começaram a cair em incredulidade. Jesus ensinou e ministrou os nefitas. Todo o povo foi convertido ao Senhor e tinham todas as coisas em comum. Não havia contendas. O amor de Deus existia nos corações e eles eram o povo mais feliz. Os nefitas começaram a ser orgulhosos e vaidosos. Houve carnificina e derramamento de sangue por toda a face da terra. Aumentou a iniquidade dos nefitas e Mórmon recusou a liderá-los. Todos os nefitas, exceto 24, foram mortos. Todos os nefitas que não negassem a Cristo eram mortos. Os nefitas foram destruídos por causa de suas iniquidades e abominações. Precavei-vos contra o orgulho, para que não vos tornei como os nefitas. Lamanitas, um grupo de pessoas no livro de Mórmon, do qual muitos eram descendentes de Lamã, filho mais velho de Lei. Eles achavam que tinham sido injustiçados por Nefe e os seus descendentes. Por causa disso, eles rebelaram-se contra os nefitas e rejeitaram frequentemente os ensinamentos do Evangelho. Entretanto, pouco antes do nascimento de Jesus Cristo, os lamanitas aceitaram o Evangelho e tornaram-se mais retos do que os nefitas. 200 anos depois de Cristo visitar as Américas, tanto os lamanitas como os nefitas tornaram-se iníquos e começaram a guerrear um contra os outros. Por volta de 400 anos depois de Cristo, os lamanitas destruíram completamente a nação nefita. Os lamanitas venceram a semente de Nefe. Os lamanitas odiavam os nefitas. Os lamanitas seriam um castigo para os nefitas. O livro de Mórmon restaurará aos lamanitas o conhecimento de seus pais e do Evangelho de Jesus Cristo. Os lamanitas são remanescentes dos judeus. Antes da vinda do Senhor, os lamanitas florescerão como a rosa. Vanessa Marcelino.